Boa noite a todos, a graça e a paz seja com você, que essa noite seja uma noite bastante proveitosa para todos nós, com aquilo que o Senhor trará a todos nós. A gente está na série do Advento, é em Isaías, não é de Isaías, é em Isaías, e Isaías não adventou nada. E é um tema que vamos abordar hoje bastante difícil, teológico, mas de um ensino muito profundo. E eu espero que todos vocês possam ouvir e aplicar o máximo no dia a dia. Isaías era um sangue azul entre os profetas. Ele tinha um hebraico clássico. O seu estilo era nobre. Isaías tinha amigos influentes, muito influentes, mas a sua mensagem era sempre a mesma. E ao longo do reinado de 4 reis, este profeta ele proclamou uma única mensagem: Deus nunca irá tolerar o que é errado. Sempre. Deus não tolera o que é errado. Isaías falava com uma coragem na voz e com um fogo nos olhos, como alguém que já esteve no inferno e também já contemplou o céu. Assim ele falava. E acho até que foi isso. Exatamente isso que aconteceu. Isaías, ele viu a Deus. Se o que ele viu estava no céu ou na cabeça, pouco importa, quando comparado com a verdade que estava no coração daquele homem. E ao estudar esse texto, eu mergulhei tão profundamente no que talvez ele pudesse estar sentindo, porque é um anseio de todos nós andar corretamente. Acho que, como eu disse, pouco importa se estava na cabeça ou não. Mas quando comparado à verdade que o coração daquele homem pregava, algo poeticamente dito como as luzes dançavam e os anjos ecoavam: Santo, 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 Santo. Como se nada tivessem mais a dizer, nada mais. E acho que não tinham, pois acho que isso é tudo que nós podemos, ou talvez conseguiríamos dizer diante daquele que é santo. Santo, Santo, Santo. Existem aqueles que se vangloriam de ter uma visão de Deus, do mesmo modo que se alegram de ter visto o presidente da República de perto. Não foi assim com Isaías, gente. Não foi assim. Quando esse homem viu ao Senhor, ele não atualizou o seu currículo, mas ele implorou por misericórdia. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, versículo 5. A misericórdia foi recebida assim que foi pedida por ele. Um anjo purificou seus lábios como uma brasa viva e ensinou que a única boca digna de falar
em nome de Deus é aquela que é purificada pelo Senhor. Isaías nunca mais foi o mesmo depois daquele episódio. Envia-me a mim, ofereceu-se. E assim fez Deus. E o profeta anunciou e pregou com a paixão e a fúria de um homem que tinha visto a sua vida passar diante dos seus olhos. Porque foi isso que aconteceu. Transmitia a mensagem com muita paixão e a fúria de um homem enviado por Deus, porque ele o foi. Pregava com a paixão e a fúria de um homem que ansiava por unir-se aos anjos e de passar toda a eternidade cantando: Santo, 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 com todos os seus pulmões. Alguma coisa me diz que ainda faz isso agora mesmo. Santo, Santo, Santo. E é este convite que Isaías te faz hoje, à santidade, diante daquele que é santo. Então, vamos juntos. Deus, nessa noite, no nome de Cristo Jesus, Pai, que nós possamos, de forma limpa, de coração e mãos, apregoar a Tua palavra. E toca, Senhor, toca o nosso coração, a nossa mente, os nossos lábios, nos purifica e nos dê um pouquinho de dignidade de falar em Seu nome, Deus. Eu oro para que Sua palavra seja de alcance, de transformação e cura. Que essa verdade da Tua palavra seja a favorita dos Teus servos esta noite, Deus. Que impregne nos seus corações e transforme, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao 12. Eu tentei esboçar um pouquinho aqui, eu gostei dessa turma aqui dos mapas aqui, sabe? Eu não fiz um mapa não, mas eu tentei esboçar um pouquinho, busquei uma que retratasse um pouquinho a cronologia histórica e o período em que viveu esse profeta, o período do governo dos reis davídicos. Você verá, a partir dessa linha aí, eu não sei se está dando para ver direito, mas depois qualquer coisa está fácil aí de você achar aí pelo Google. Você verá que Isaías foi escrito no período da dinastia do rei Davi, 1600 a.C. E naquela época, cerca de 750 anos antes de Cristo, a dinastia e o reino eram corruptos, extremamente corruptos. Isaías rogou que os reis retornassem à presença de Deus e à prática da lei mosaica. Mas esse profeta, esse homem, ele sabia que Israel não iria se arrepender, que Israel não se arrependeria. Então ele profetizou que a nação seria destruída e a dinastia real terminaria. A imagem que Isaías utilizou da dinastia é uma árvore. Ele utilizou uma metáfora ou uma imagem para a dinastia real, apresentando-a como uma grande árvore. Essa árvore tinha sua raiz, Jessé, o pai de Davi. E sobre Jessé, a dinastia foi iniciada com Davi. E a partir do seu sucessor, Salomão, a árvore continuou a crescer e a se desenvolver. Primeiro, uma árvore, depois um tronco, depois um ramo.
Isaías escreveu que essa dinastia da árvore, em breve ela seria cortada, iria se reduzir a um tronco. E eis que aqui começou a imagem da árvore, que então se transformou em um enigma, em um tronco e um ramo. Isaías 11, no primeiro versículo e no segundo versículo, diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um ramo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11, versículo 1 e 2. Dinastia vista como um tronco de Jessé, pai de Davi. O corte dessa árvore se deu por volta de 150 anos após Isaías, cerca de 600 antes de Cristo, quando ali os babilônios, naquela época, conquistaram Jerusalém e arrastaram seu povo e rei à Babilônia. A época do exílio, né? Período, não sei se você lembra lá, aquele período vermelhozinho da seta lá. Jessé era o pai de Davi e era a raiz da dinastia de Israel. O tronco de Jessé era, portanto, uma metáfora que se previa uma destruição futura da dinastia de Davi. O ramo, um ele, que viria de Davi e que teria sabedoria. Mas essa profecia também olhava mais longe, né, um futuro mais longínquo do que apenas destruição dos reis. Isaías predisse que, embora o tronco parecesse morto, né, como os troncos parecem, né, quando você vê uma árvore cortada, um tronco, que parece que ele está morto, Isaías predisse que, mesmo que assim o parecesse, surgiria dali ramos. E, especificamente, ele preveu que vinha da descendência de Davi, após a dinastia ter sido cortada. Este homem teria tais qualidades de sabedoria, de poder, de conhecimento, e teria o Espírito de Deus repousando sobre ele. Jesus, um ele de Davi que possuía sabedoria. E Jesus se encaixa nessas exigências do tronco de Jessé, né, que estava por vir, uma vez que Jessé e Davi foram seus ancestrais. O que transforma Jesus em alguém bastante incomum, vamos usar assim, é a sabedoria e o entendimento que ele possuía. Eu estou usando passado, mas não fuja do presente, que ele possui. A sagacidade, o equilíbrio, o discernimento, ao lidar com coisas oponentes, ao lidar com seus discípulos, continuam até hoje a impressionar todos, tanto os críticos quanto os seguidores, desde aquela época até hoje. Seu poder nos evangelhos, através dos milagres, é inegável. Pode-se escolher não acreditar neles, mas não se pode ignorar esse poder. Jesus se encaixa na qualidade de detentor de sabedoria excepcional. Quando a dinastia de Davi estava sendo destruída, bem diante dos seus próprios olhos, Jeremias escreveu assim: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança,
e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Jeremias expande o tema do ramo da dinastia de Davi, iniciado por Isaías 150 anos atrás. O ramo será um rei que reina, um rei absoluto. Mas isto é exatamente o que a profecia do Salmo 2 falava sobre o filho de Davi, sobre o filho de Deus, Cristo, o Messias que viria, que veio e que vai voltar. O ramo, o Senhor, nossa retidão, esse é o ramo. Mas com este ramo, como é que esse ramo será chamado? Ele seria chamado o Senhor, que também será nossa retidão? Como vimos, como sabemos com Abraão, o problema para nós humanos é que nós somos corruptos. Muito corruptos. E então, nós precisamos de retidão. Aqui, ao descrever o ramo, nós vemos uma alusão que as pessoas, no futuro, no tempo de Jeremias, obteriam a exigência de retidão pelo Senhor. O próprio Javé, o nome de Deus no Antigo Testamento. Mas, ao ler e ao estudar, eu me perguntava como seria feito. Acho que a pergunta naquela época, como é que isso será feito? Aí outro profeta, vinha de Jeremias, aí Zacarias acrescenta mais detalhes para nós, enquanto se desenvolve mais sobre o tema do ramo vindouro, predizendo até mesmo o nome de Jesus. Muito bem. Dito isto, só para que você pudesse situar um pouquinho mais, vamos adentrar ao texto. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em Isaías 11, versículo 1 ao 12, e que nos acompanhe. Quero intitular esta noite, a esta palavra, sobre renovo. Renovo, fonte de esperança e inspiração. Está escrito, Isaías 11, versículo 1 ao 12. Um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, mas decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do escorpião, da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo,
que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Alão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. Meu Deus! Nesse capítulo, nós somos transportados para um cenário de esperança e promessa, onde o profeta pinta uma visão cativante de um futuro reino messiânico. Esse capítulo, embora curto, ele é repleto de imagens poéticas, profundas, e captura a nossa imaginação a inspirar, fazer uma reflexão mais profunda sobre a natureza divina e o propósito da redenção. O capítulo começa com a descrição de um tronco, um rebento, que surgirá da linhagem de Jessé, pai do lendário rei Davi. Esse rebento é ninguém menos que o Messias, o prometido Salvador de Israel. Isaías nos fala das características extraordinárias desse governante que está vindouro, e ele destaca a sua sabedoria, o seu entendimento, sua força, o seu temor a Deus. A visão de Isaías 11, ele oferece um quadro intrigante, né, da harmonia e paz que reinará sob o domínio do Messias. Animais selvagens em harmonia. O lobo se deitará com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, e a criança os guiará. Esse retrato simbólico, essa analogia, esse retrato simbólico de reconciliação universal, é uma poderosa metáfora para a transformação espiritual e moral que o Messias trará ao mundo. Está mais do que na hora da gente se situar nisso. Esse retrato aqui, ele simboliza a reconciliação universal, o ajuste geral de todas as coisas. Ninguém faz mais mal a ninguém. Em resumo, Isaías 11 nos convida a contemplar a promessa de um futuro luminoso, onde a justiça, a paz e a retidão vão prevalecer. E isto aqui é promessa. É promessa. É um capítulo que nos lembra que, apesar das adversidades que nós temos no presente, há sempre uma esperança radiante no horizonte futuro, vindouro, próximo, e que a promessa de redenção, não se esqueça, ela é eterna. Está nele. Versículo 1 ao 5. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, e ele se inspirará no temor do Senhor, entendimento, conselhos sábios, discernimento, retidão para julgar, justiça. Versículo 1 ao 5, o renovo de Jessé mostra seu surgimento. Como surgiu? Está no primeiro versículo. Do versículo 2 ao 5, a gente vê as características desse renovo, as características do Messias. Neste primeiro segmento do capítulo 11, nós somos introduzidos à figura central da profecia messiânica que traz o profeta Isaías. O renovo de Jessé. Renovo já sugere um novo começo, uma nova esperança. Renovo, renovar. Já sugere um novo começo. Surge uma nova esperança. E essa esperança surge na linhagem de Jessé, o pai do rei Davi. Esse renovo é, na verdade, uma referência ao Messias prometido, a Jesus, aquele que traria redenção, restauração a Israel.
por extensão, ao mundo inteiro. A imagem de um rebento ou broto nos remete à ideia de algo pequeno, de algo humilde. Você vê ali uma coisinha brotando, parece que é tão pequenininho, tão frágil, tão humilde, né? Que brota de uma raiz, talvez assim, aparentemente insignificante. Você não dá nada, está morto, e brota. Isso nos ensina que a redenção, muitas das vezes, começa de forma discreta, mas cresce e se desenvolve de maneira poderosa. Como ensina esse profeta? Isaías, ao usar essa metáfora, nos convida a contemplar a humildade do início do mistério, ou melhor dizendo, do ministério messiânico. É isso. A profecia continua, do versículo 2 ao 5, com a descrição das características que são extraordinárias que o Messias possui. Deveria possuir. Isaías nos fala de 7 dons ou atributos do Espírito que repousarão sobre Jesus. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor a Deus. Essa lista é uma celebração desses atributos. É uma celebração da plenitude do Espírito de Deus que habita em Jesus e que capacita para cumprir sua missão divina. A sabedoria e o entendimento mencionados na profecia apontam para a capacidade do Messias a discernir a verdade e tomar decisões sábias, seguras. O conselho e a fortaleza apontam para a habilidade, para a forma hábil de orientar e liderar seu povo com coragem, com determinação, direcionamento seguro. O conhecimento e temor do Senhor indicam a profunda relação do Messias com Deus, seu Pai. E além desses dons do Espírito, Isaías descreve como o Messias julgará o pobre. Ele diz que é com justiça. Com justiça. Vai tomar decisões imparciais em favor dos oprimidos. Sua justiça será uma bênção para os necessitados, restaurando a iniquidade e a harmonia da sociedade como um todo. Uma característica notável mencionada é a sua ferocidade contra os ímpios. Isso não se refere a uma ferocidade cruel, não, mas a uma determinação inflexível em estabelecer a justiça e eliminar, erradicar o mal, tirar de circulação o mal. Esse que Isaías profetizou é o defensor dos fracos e oponente dos opressores. Ele o é. Versículo 6 ao 9. O lobo viverá como o cordeiro, a vaca se alimentará com o urso. A linguagem é extraordinária. As metáforas são encantadoras. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte.
pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Oh, glória! Assim como as águas cobrem o mar. O texto em tela conclui com a imagem impressionante de como, sob o governo do Messias, até mesmo a natureza será transformada. O lobo viverá como o cordeiro, ou com o cordeiro. O leopardo ao lado do cabrito, o bezerro e o leãozinho pastarão juntos. Essa simbólica descrição, ela ressoa com a promessa de que, sob o domínio de Cristo, haverá uma reconciliação universal. Universal. Onde a hostilidade vai ser substituída pela paz. E a violência dará lugar à harmonia. Em suma, o início do capítulo 11 de Isaías nos apresenta uma visão cativante de Cristo, do nosso Jesus, o renovo de Jessé, porque trará sabedoria, justiça e paz ao mundo. Só Ele o fará. Sua humildade, dons do Espírito, compromisso com a retidão, precisa que você entenda, e precisa que isto, humildade, dom do Espírito, compromisso, retidão, precisa fazer você lembrar que a redenção muitas vezes começa de maneira extremamente modesta, mas o seu impacto é transformador e extremamente abrangente. Essa profecia nos inspira a ansiar pela chegada de Jesus e a confiar na promessa de um futuro repleto de justiça, o qual nossos olhos não conseguem ver nos dias atuais. Harmonia, paz. Transformação da natureza, o versículo 6 ao 8. O conhecimento do Senhor, que está no versículo 9. Nessa parte do capítulo 11, nós somos agraciados com uma visão cativante da paz, né, de uma harmonia que caracteriza o reino messiânico. É um quadro poético, é inspirador, que nos traz não apenas justiça e sabedoria, como falado anteriormente, mas também uma profunda transformação na relação entre todas as formas de vida. Muda geral. A mudança é completa. Envolve-se tudo e todos. A imagem inicial de animais selvagens vivendo em paz uns com os outros, que para nós, a grosso modo, é impossível. Um novilhozinho andar com um leão vai ser papado. Não. Olha essa analogia, olha que coisa extraordinária. Essa imagem de animais selvagens vivendo em paz uns com os outros captura a nossa imaginação do que o reino do Messias será, uma visão simbólica, essa poderosa metáfora de reconciliação universal que Jesus trará. Não haverá mais mal. E ela nos lembra que sobre o seu governo, sobre o governo do Messias, todas as hostilidades, as maldades serão dissipadas. Não haverá mais mal. E a natureza recuperará sua harmonia perdida desde a queda. O verso 8 prossegue com essa visão, destacando que a criança guiará todos os animais, todos esses animais. Essa imagem de uma criança, que pode uma criança? Essa imagem nos remete à ideia de que a fragilidade da infância coexistirá de forma pacífica com a mesma força que tem os animais. E simboliza a paz, simboliza a segurança que caracteriza o reino messiânico. Vemos nesse capítulo uma representação poética de proteção divina sobre os mais vulneráveis. A gente vê uma seção aqui
que culmina com a afirmação de que não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Isso enfatiza que a paz não será apenas uma realidade no reino animal, mas se estenderá a toda a criação e comunidade humana. O Santo Monte simboliza a presença de Deus sob a soberania do Messias. Seu reino será caracterizado por uma paz profunda, duradoura e eterna. Essa visão de paz e harmonia não é apenas um ideal inalcançável, mas é uma promessa divina. É promessa divina para a sua vida. Ela nos lembra que, apesar das divisões e conflitos que assolam o mundo, há uma esperança radiante, próxima. O Messias é a encarnação da paz e sua vinda é o cumprimento dessa promessa. Você não pode esquecer disso. E além disso, essa visão, ela nos desafia de uma forma a refletir sobre nossa própria responsabilidade na busca da paz e da harmonia no mundo que nós estamos inseridos. Você é responsável em buscar a paz. Nós devemos aspirar e viver de maneira que nós venhamos provar da reconciliação, da justiça, seguindo o exemplo do Messias. Em resumo, a paz do reino messiânico, em Isaías, compreendida aqui entre o versículo 6 e 9, ela nos convida a contemplar a visão uma visão inspiradora de um mundo transformado pela vinda de Jesus. É um retrato poético da paz, harmonia, segurança, tudo isso que aguardam aqueles que vivem sob sua soberania. E mais do que isso, meu irmão, mais do que isso, isso aqui é um lembrete de que mesmo em meio aos desafios, conflitos, que todos os dias nós estamos aí enfrentando, esses conflitos e desafios do nosso tempo, a promessa divina de paz, ela permanece viva, e é uma esperança à qual nós podemos nos apegar com confiança, porque é uma promessa divina. Não há doença, não há nada que possa mudar isso. O versículo 10 ao 12. Nações buscando. E aqui há uma expressão muito forte, naquele dia. Aqui fala-se de erguer uma bandeira para as nações. E é impressionante e é válido dizer que não é para poucos seletos, para todos. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Pratos, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate. O Senhor estenderá o seu braço até as ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. Reunião do povo. O chamado para uma reunião geral. O chamado à reunião do povo. Aqui a gente vê uma terceira sessão no capítulo 11. Somos confrontados com a imagem de um chamado a uma reunião do povo de Deus. É um convite
para todas as nações e tribos se voltarem para o Messias e participarem da maravilhosa obra de redenção que ele traz consigo. Que convite pesado. Essa passagem, repleta de significado, ela nos convida a refletir sobre a universalidade da promessa messiânica e a unidade que ela traz. Unidade. O chamado à reunião do povo aqui aponta para uma natureza inclusiva que está nesse convite. Aqui é de inclusão. Não se trata de um chamado exclusivo a um grupo só, a um grupo seleto, mas é uma oferta aberta, uma oferta generosa de redenção para todas as nações. Isaías nos lembra que o Messias não é apenas o Salvador de Israel, mas também uma bandeira para todos os povos. Isaías fala que ele é uma referência à sua função, como farol de esperança, como orientador para todas as pessoas e nações. O verso 10 começa com uma afirmação poderosa. Naquele dia a raiz de Jessé se erguerá com estandarte para os povos, como uma bandeira. Os gentios buscarão a sua habitação, e gloriosa será a sua morada. Naquele dia. Essas palavras revelam que o Messias não é um líder político ou religioso, não. Ele é a própria fonte de esperança, de redenção para toda a humanidade. Ele é a esperança, a única. Ele é a raiz de Jessé. Ele é a promessa cumprida que atrai todas as nações para si. O chamado à reunião é enfatizado ainda mais quando Isaías declara que os gentios buscarão e habitarão e buscam a habitação no Messias, morada segura. Isso sugere um desejo profundo, extremamente profundo e sincero de buscar a presença de Deus, de participar da sua obra redentora. Precisamos ser participativos. Precisamos nos incluir nisso. É um convite para mim, para você, para todos, sem distinção. É alertando a mim e a você a buscar a paz, a visionar justiça, a levar a justiça, porque Cristo te oferece a salvação. Procure um caminho reto, andar em retidão. O versículo 11 continua com uma visão impressionante da reunião das tribos dispersas de Israel. Isaías nos fala sobre o retorno de Efraim, os de Judá, e a reunião das tribos que outrora estiveram divididas. Essa imagem aqui simboliza a reconciliação e a unidade que o Messias trará, e não apenas entre as nações, mas também entre as próprias tribos de Israel. A profecia culmina com uma visão extraordinária, grandiosa, da remoção de qualquer que seja o obstáculo que impede a reunião desse povo. Não haverá obstáculos para essa reunião. Os inimigos de Israel serão derrotados e nada impedirá a união sob a soberania do Messias. Nada. É palavra. Essa promessa é uma fonte grande de esperança para todos que enfrentam divisões, que enfrentam conflitos, pois nos lembra que a redenção, ela traz consigo a restauração da unidade, da paz, do bom convívio. Em resumo,
O chamado do povo de Isaías, compreendido aqui no versículo 10 e 12, nos desafia a abraçar a universalidade da promessa messiânica e a buscar a presença do Messias a todo tempo e em todo instante em nossas vidas. Buscar a presença de Deus. É um convite à reconciliação, é um convite à unidade, é um convite à paz que Ele traz consigo. E, além disso, nos lembra ainda que a redenção não é exclusiva para um grupo seleto, mas uma oferta generosa para todas as nações, para todos os povos, para todas as tribos. É um lembrete poderoso de que, sob o governo de Jesus, do Messias, a divisão cederá lugar à unidade. O ódio cederá lugar ao amor. E a redenção será uma realidade para todos os que buscarem Cristo. Todos. Isaías 11, embora seja um texto antigo, com raízes profundas na história bíblica, carrega uma mensagem intemporal e relevante para os nossos dias. Extremamente profundo o ensino que está inserido aqui, neste pequeno capítulo. Aqui é uma reflexão que nos faz e nos traz o convite a vislumbrar um mundo transformado pela presença e ação de Cristo. E fala que nessas ações haverá paz, justiça e reconciliação prevalecendo. Hoje vivemos em um mundo repleto de divisões, de conflitos, de desigualdades, às vezes até dentro das nossas casas. Estamos vivendo tantas divisões. Somos injustos. Há desigualdade, às vezes, dentro das nossas casas. Os noticiários frequentemente nos bombardeiam com histórias de tensões políticas, de guerras, de confrontos étnicos, sociais, desafios ambientais. E em meio a esse cenário todo que nós estamos inseridos, que nós estamos vivendo, a visão de Isaías nos lembra que há esperança e um propósito maior, além de todas essas adversidades que nós enfrentamos. A visão do profeta ensina que há algo superior a tudo isso. A imagem da natureza restaurada, onde o lobo se deita com o cordeiro, isso nos desafia a buscar uma convivência pacífica, de buscar uma convivência harmoniosa com o meio ambiente, que a cada dia nós destruímos mais. Em um mundo onde as preocupações com as mudanças climáticas, está todo mundo aí reclamando do calorão, não está não? Onde as diferenças, essas mudanças climáticas, a degradação ambiental estão cada vez mais presentes, Isaías nos lembra da responsabilidade que temos de cuidar da criação de Deus. Precisamos aplicar isso. E, além disso, a visão de um Messias que governa com justiça, com sabedoria, nos convida a refletir sobre a importância. Olha isso, gente. Isso é um convite à importância da liderança ética e responsável em nossa sociedade. Quem é que você tem escolhido como líder? Em um momento em que a confiança nas instituições anda tão abalada, que a corrupção é um problema persistente, essa mensagem do profeta Isaías vem nos inspirar a buscar líderes que coloquem o bem comum acima de interesses pessoais. É ou não é uma mensagem muito atual? E começamos a falar aqui 1600 anos antes de Cristo. Mas olha o presente. A ideia de reunir as tribos dispersas de Israel também nos lembra da importância da unidade em nossos tempos. Falamos tanto em comunhão e só arrumamos confusão.
Vivemos em uma época em que divisões ideológicas, políticas, podem parecer insuperáveis. Mas, no entanto, a mensagem de Isaías nos desafia a buscar a reconciliação, a superar as diferenças. Essa mensagem nos estimula a trabalhar juntos para alcançar um mundo mais justo, mais pacífico, mais suportável. E, além disso, a promessa de proteção divina e a remoção dos obstáculos que impedem a redenção nos traz à memória, não esqueça disso, que não estamos sozinhos em nossos desafios. Não estamos sós. Independentemente das dificuldades que você possa vir a enfrentar ou esteja enfrentando, que viemos a enfrentar, nós podemos confiar na presença de Jesus, que é o nosso defensor e o nosso protetor. Podemos confiar. Essa é uma fonte de esperança, de conforto, em meio a tantas tribulações que estamos sujeitos e às vezes estamos passando ou possamos vir a passar. Em última análise, Isaías 11 nos convida a manter a fé na promessa da redenção e transformação. Nos lembra que, apesar das circunstâncias extremamente difíceis que podemos enfrentar, há uma esperança radiante no horizonte. Isaías traz uma mensagem de otimismo, uma mensagem de amor, de confiança na promessa divina de um mundo melhor. Porque o mundo vai ser melhor. À medida que consideramos as implicações dessa reflexão para os nossos dias, nós somos desafiados a agir de maneira que busquemos a paz, que busquemos a justiça, que busquemos a reconciliação em nossas vidas e em nosso mundo. É um desafio. Nós devemos ser agentes de mudança. Precisamos ser esses agentes de mudança, unidos, unidade, trabalhando para construir um futuro melhor. Nós precisamos estar unidos para construir um futuro em que a visão de Isaías se torne uma realidade tangível. A visão de Isaías, uma realidade para mim, para você, para todos, que nós podemos alcançar. Isaías 11 é uma lembrança que, um lembrete de que, mesmo em meio a tantas incertezas, tantos desafios que há no nosso tempo, a promessa de redenção, transformação, é viva. E é uma fonte de esperança, é uma fonte de inspiração para mim e para você. Inspire-se no Messias. Encha o seu coração desse amor. Eu quero deixar para você renovo, fonte de esperança e inspiração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus é um Deus que convida. Deus é um Deus que chama. Deus é um Deus que abre a porta
e acena com a mão para mostrar para mim e para você que há uma saída. Nessa noite, Deus, nós somos gratos às suas ações em nossas vidas. Nós somos gratos por tudo que tem feito em nosso meio. Nós que, no próprio livro de Isaías aqui, no versículo 6 do capítulo 53, diz que andamos tão desgarrados como ovelhas, que cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre si a nossa iniquidade. O Senhor nos libertou do erro, do pecado. E por isso nós somos gratos, Deus. Aguçamos por uma visão extraordinária de reino, assim como esse profeta o fez. Meditamos na sua palavra, buscamos na sua palavra o entendimento, o discernimento e o direcionamento para as nossas vidas, Deus. E que isso não seja apenas palavras, que sejam as nossas atitudes, porque sabemos que Tu nos espera, Tu espera o Teu povo, e que nós possamos defender essa verdade, no nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo zelo, pelo amor, obrigado por tanta coisa que imerecidamente Tu nos proporciona todos os dias, Deus. Nós somos gratos a Ti, nos rendemos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.